continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por tão grande salvação. Nós somos o teu altar, Senhor, e esse fogo jamais se apagará. Aleluia. Esse fogo jamais se apagará em nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de cultuar a Ti. E nós consagramos a nossa vida a Ti, a nossa vida como um altar de adoração a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo em nosso meio. Se move em nós e através de nós. Se move em nós e através de nós nesta tarde, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Podem sentar. Que oportunidade maravilhosa temos de cultuar o Senhor todos os domingos, na igreja, às quintas, no nosso dia a dia, na nossa casa, onde a gente tiver a oportunidade. Desde que nascemos de novo, a nossa vida nunca mais foi a mesma e, consequentemente, os nossos domingos também não. Amém? Quando acordamos aos domingos, já temos uma programação feita para o nosso dia, que é estar cultuando ao Senhor de forma coletiva com os nossos irmãos. Amém, gente? Vocês estão animados? Amém. Estamos na casa do Senhor, é dia de festa, dia de alegria. E nos alegremos, como diz o salmista, né? Nos alegremos porque hoje estamos na casa do Senhor. Eu quero saber quem aniversariou essa semana, ao longo da semana. Aniversário de nascimento, casamento, novo nascimento. Alguém? Ninguém? Pronto, nós temos aqui a Mayra. A Mayra vai receber uma oração especial só para ela. Levante suas mãos em direção a ela e desejem coisas boas, declare coisas boas sobre a vida da Mayra. Amém, Pai? Nós te louvamos pela vida da Mayra e nós declaramos, Senhor Deus, tudo aquilo que ela tem crido, que ela tem orado, que ela tem declarado em Teu nome. Nós declaramos que nessa nova estação acontecerá conforme ela tem crido e conforme ela tem declarado. Declaramos saúde divina, vida longa e prosperidade em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Recebam um presente da nossa igreja. E agora a gente tem o Verbo News. Fique atento para você não perder nenhuma programação da nossa igreja. 22 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema, será o início da matéria Realidades da Nova Criação, com a professora Sânia Evangelista, de Petrolina, Pernambuco. E você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Foi dada a largada para Maratona Rema 2026. A matéria está aberta ao público, com aulas gratuitas para visitantes. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará 1 ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida completamente transformada, com todas as mensalidades pagas por 1 ano. No Rema, a próxima vida transformada está a apenas um convite de distância. Temos uma novidade para você que quer garantir a sua parcela do Rema paga. O Rema está com a ação 1 por 1, onde você compartilha a palavra, convida pessoas e ainda ganha uma parcela paga a cada convidado matriculado. Cada aluno pode trazer visitantes. E quando a matrícula deles é realizada, quem convidou recebe uma parcela paga.
Quanto mais pessoas você convidar, maiores são as suas chances de conquistar esse benefício. Para mais informações, consulte as regras e condições na direção da nossa unidade. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha a sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, mulheres, preparem-se! Neste sábado, dia 28 de março, acontecerá o Café Rema para elas, um evento especial para alunas e graduados do Rema e para você, mulher, que ainda não conhece o Rema. Será um tempo para termos comunhão umas com as outras e sermos edificadas. Os passaportes já estão disponíveis. Adquira o seu no balcão de formações. Vem e traz uma amiga com você. Hoje queremos te indicar o livro Magnífico Jesus, do autor Tony Cook. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor, sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Anotou tudo? Tem algumas coisas bem importantes. Na verdade, tudo que foi falado é importante, né? E eu vou reforçar algumas aqui, como, por exemplo, amanhã, segunda-feira, começa a matéria Realidades da Nova Criação, com a professora Sânia Evangelista, de Petrolina, Pernambuco. Essa mulher é cheia de Deus, cheia da unção, e eu tenho certeza que você será impactado por essa matéria, pela forma como ela vai ministrar essa matéria para você, vai ensinar e você será grandemente abençoado. E sobre o Rema ele está com duas ações, a gente viu aí no Verbo News, que é a Maratona Rema. Você, aluno que já está matriculado, durante toda essa matéria que é aberta, se você trouxer o maior número de visitantes, você vai ganhar 1 ano de parcelas pagas. Não é sorteio. Você traz o maior número de visitantes e você já ganha um ano de parcelas pagas. Amém? Isso é muito bom. E o Rema, achando pouco, colocou mais oportunidades aí para os alunos. Você, aluno, que durante essa matéria também trouxer um visitante e esse visitante fizer a sua matrícula, você ganha 1 mês de parcela pago. Ou seja, se você traz um visitante, ele se matricula, você ganha 1 mês pago. Você traz 2 meses pagos. Amém? Então, é a ação 1 por 1, não fica de fora. Convida aí, traz o irmão, a família, o amigo, alguém que queira fazer o Rema. E aí você, tanto ele, fazendo a sua matrícula, será grandemente abençoado. E você também será abençoado ganhando 1 mês pago. E o outro aviso importante é para as mulheres. Cadê as mulheres? Mulheres graduadas no Rema, as mulheres que ainda não são graduadas, as que estão no processo de graduação, esse Café Rema é para você. Café Rema para elas, sábado agora, dia 28,
Você não pode ficar de fora, são vagas limitadas e você precisa adquirir o seu passaporte o quanto antes. Então, ao término do culto aqui, você passa na secretaria e adquire o seu passaporte. Amém? Só lembrei aqui de algo importante sobre o Rema, sobre a matéria ser aberta. Essa matéria que começa amanhã, ela é aberta ao público, as matrículas do Rema ainda estão abertas. E um recado para os líderes de VCs. A gente tem divulgado no grupo dos líderes, e aí eu quero reforçar aqui, você que é líder, traz aquele membro do seu VC que ainda não fez o Rema, vem com ele, incentiva, se possível, oferta a matrícula, vem com ele, não só diz para ele vir, mas acompanha todo o processo, traz todo o seu VC para essa matéria, porque certamente serão grandemente abençoados. Amém? E eu gostaria de saber se tem alguém entre nós hoje nos visitando pela primeira vez. Você nunca veio no Verbo da Vida Teresina e está vindo hoje pela primeira vez. Tem alguém? Faz o sinal com a mão. Ok. Então, continuando a nossa adoração ao Senhor, o nosso culto, vamos abrir Malaquias, o nosso momento de dízimos e ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe, queridos, existem princípios espirituais, assim como os naturais, que a gente precisa cumprir. E um desses princípios espirituais é relacionado ao dízimo. Precisamos cumprir. Não é algo obrigatório, mas é princípio. E eu costumo falar que princípio a gente cumpre. E eu lembro que o irmão Reagan fala em um dos seus livros, em algum dos seus livros ele repete isso, que ele fala que, relacionado às finanças, quando há alguma circunstância, ele sempre lembra o diabo de que ele, irmão Reagan falando, diabo, solte as minhas finanças, porque eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante e ando em amor. Então, queridos, o ato de dizimar, o ato de ofertar e andar em amor, neutraliza a ação de Satanás sobre as nossas finanças. Amém? Então, a gente viu aqui no versículo 11 que ele diz aqui que por nossa causa, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, ele mesmo repreende o devorador. Então, por causa da nossa fidelidade, por causa da minha fidelidade nos dízimos e nas ofertas, e por eu andar em amor com os meus irmãos, com o meu próximo, Satanás fica impedido de tocar nas minhas finanças. Então, isso é um princípio que a gente deve observar. Precisamos observar para que as nossas finanças não sejam atacadas. Amém? E aí, você já pode separar o seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa também pode participar desse momento de culto, dizimando, ofertando. Tem aí na sua tela o QR Code, tem também a chave Pix. Aqui também nós temos a chave Pix para você fazer pelo seu aplicativo. No envelope também tem a chave Pix. Você pode fazer de forma tradicional, colocando no seu envelope que tem aí na sua cadeira, e trazendo até aqui o gasofilácio. Amém? Está pronto aí a sua oferta, o seu dízimo? Podemos orar consagrando ao Senhor? Amém? Amém, gente? Amém. Então vamos orar? Pai, nós consagramos a Ti, Pai, as nossas ofertas, nossos dízimos, e declaramos cada irmão aqui, cada filho teu, cada servo, colhendo 60, 100 por 1, em nome de Jesus, nós declaramos consagrados, abençoados e multiplicados na tua igreja, na tua casa e na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Venha com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando,
Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é o início, o fim, teu reino é eterno, autor da fé, Jesus, o Rei. O Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, obrigada, Pai. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Senhor. Tu és digno do nosso melhor, Tu és digno da nossa devoção, da nossa atenção, da nossa reverência ao Senhor, Pai. Tu és digno, Senhor, que nós estejamos aqui te prestando esse culto racional, de maneira intencional, sabendo aquilo que nós estamos fazendo, que não estamos fazendo por acaso ou de maneira aleatória, Pai. Tu és digno que nós levantemos as nossas mãos para te engrandecer, para te adorar. Tu és digno, Senhor, que nós confiemos na Tua palavra, porque ela é digna de toda aceitação. Nós não a tratemos como uma palavra qualquer, uma palavra de homens. Você é digno, Senhor, de toda confiança, de toda aceitação. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Eu declaro que todos nós sairemos daqui de uma maneira diferente. Sairemos cheios, sairemos abastecidos, sairemos ajustados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Obrigada, gente. Amém. Você está bem? Glória a Deus. É muito interessante, né? Porque durante todo o louvor, muitos louvores que foram tocados, eles sempre tinham assim um pouquinho da tônica do que nós vamos trazer hoje, falando a respeito de satisfação. Se a gente tiver tempo, vamos até louvar um pouco mais no final, sobre estarmos satisfeitos no Senhor, né? Sobre
Nós não estarmos achando que fama, que dinheiro, que bens, que conquistas, isso vai ser aquilo que vai trazer satisfação para nós. Então, a gente viu que até no louvor existiram notas, né, a respeito disso, que é algo que o Senhor tem trabalhado ao meu coração nesse mês para trazer para nós, enquanto o corpo de Cristo. Amém? Amém? E na quinta-feira passada, né, nessa quinta-feira agora, a Sandra esteve aqui ministrando a respeito das bênçãos do Senhor, né, e no finalzinho da mensagem dela, ela falou a respeito de nós aprendermos a cultivar dentro de nós o contentamento. Nós não vivermos como as pessoas que estão sempre atrás de algo novo, de uma nova conquista, de uma nova realização. Amém? Ainda que essas coisas novas, as conquistas, os bens, sejam coisas lícitas, façam parte da nossa herança, mas nós não devemos andar correndo atrás dessas coisas, nos desgastando atrás dessas coisas. Vocês estão entendendo? E ela tocou sobre isso, né? Sobre esse estado também de contentamento, e isso veio muito de encontro ao meu coração com aquilo que o Senhor quer que nós falemos nessa tarde. E o tema da mensagem é satisfeitos no Senhor. Amém? Existe uma frase que você já deve ter lido, que ela é bem frequente, assim, na rede social, em outros momentos, essas frases de impacto, né? E eu fui pesquisar de quem era essa frase, é de um filósofo alemão, eu não coloquei o nome dele aqui, que eu não saberia mencionar da forma correta. E ele diz: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Diga, não sou assim. Não vivo assim. Amém? Quantos já ouviram essa frase? A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E nós sabemos, queridos, que hoje o mundo, ele meio que vive dessa forma, né? Se move para ter e quando tem, quando possui, tem um tédio, já que é uma coisa nova, uma novidade. Isso aqui já não deu aquilo que era bênção de Deus para a minha vida há poucos anos, já abusei, já não é tão bênção, eu acho que é melhor. Eu acho que o outro está avançando mais que eu, ou tem algo melhor que eu quero do outro. Misericórdia, diga misericórdia. O mundo, ele anda assim, de mal a pior. E eu lembro, né, quando eu era criança, que a minha avó falava uma frase que traduz bem, né, parafraseia, digamos assim, aquilo que esse filósofo alemão fala. Ela dizia assim: a medida do ter nunca enche. Quem é que já ouviu essa expressão? A medida do ter, só os 50 mais que levantaram a mão quando eu perguntei. A medida do ter nunca enche, né? E ela falava muito isso quando a gente estava sempre querendo uma coisa nova para comer. Ah, acabei de comer, mas eu quero uma coisa gostosa. Quem aqui já foi criança e passou por isso, né? Tá à tarde, você nem tá com fome. Eu descobri que isso aí nem é fome. Ah, eu não sei, eu tô com vontade de comer uma coisa, eu não sei o que é. Mas é uma coisa gostosa, é uma coisa diferente. Ela olhava para a gente, para mim, para minha irmã, e ela repreendia a gente e dizia: ô menina, mas também a medida do ter nunca enche. Sabe que conosco não deve ser assim, queridos. Nós precisamos aprender a ter uma vida de satisfação, de suficiência, de saciedade no Senhor. Amém? E nós vamos aprender pela palavra que existem características de quem não está satisfeito, de quem não está saciado. E você vai conseguir passar longe dessas características se você cultiva alguma delas na sua vida hoje. Esse mal vai ser cortado pela raiz, você vai estar sendo ajustado pela palavra e você também vai entender e ter percepção de que talvez você não sabia, não entendia porque não tinha esse discernimento. Eu gosto do que Paulo fala no livro de Colossenses sobre inteligência espiritual. Quantos já ouviram essa expressão? Inteligência espiritual. Ele fala que ora pelos colossenses para que eles tenham conhecimento da palavra, sabedoria e inteligência espiritual. E o que é essa inteligência? É uma capacidade de discernimento. É o discernir como é que eu estou andando, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. E nessa mesma passagem ele fala: olha, eu oro por tudo isso para que vocês andem de modo digno diante do Senhor. Muitas vezes as pessoas não sabem como andar diante do Senhor da maneira adequada porque elas não têm esse discernimento. Elas vão simplesmente andando sem nem perceber: será que eu estou agradando a Deus com essa conduta, com essa intenção do meu coração? E nessa noite nós vamos aprender a cultivar esse discernimento. E eu quero que você abra comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 7. Provérbios, capítulo 27, versículo 7. Ele diz assim, essa passagem é até muito usada, acredito eu, né, para os casais e tal, mas nós podemos tirar uma lição aqui no que diz respeito à nossa satisfação em Deus. Ele diz: quem está satisfeito
despreza o mel, ou a alma farta pisa o favo de mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Isso nos mostra que uma das primeiras características de alguém que ainda não aprendeu a andar em satisfação com o Senhor é o fato de que essa pessoa ela não tem discernimento para entender quando algo que é amargo lhe parece doce. Quantos aqui já viram, sabe, eu conheço pessoas que já estiveram em relacionamentos mesmo amorosos, né? Que são relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos abusivos, que a pessoa não muda e a pessoa faz de novo. E todo mundo que está ao redor daquela pessoa sabe que aquilo ali é amargo. Mas para aquela pessoa parece doce. Porque quando você tem um vazio dentro de você, querido, e você não preenche com a coisa certa, você não preenche com a presença certa, até aquilo que é amargo, aquilo que é tóxico, vai parecer ao seu paladar doce. Então, nós precisamos de tal forma estarmos satisfeitos em Deus, a ponto de que a gente cultive esse discernimento. Amém? A Bíblia diz, vocês já conhecem esse versículo, que há caminhos que ao homem parecem vida, mas o fim deles é morte. Há coisas que parecem doce ao paladar, mas o fim delas é algo amargo. Mas se você estiver satisfeito no Senhor, buscando a Deus, buscando se satisfazer nele, a despeito de, você não vai ficar procurando aquilo que é amargo, você não vai se perder naquilo que é amargo. Amém? Salmo 119, 35. Salmo 119, 35, o salmista diz: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Desvia os meus olhos da futilidade, para que não vejam, e dá-lhe vida no teu caminho. A segunda característica de alguém que não aprendeu ainda a estar satisfeito no Senhor é alguém que busca constantemente ter mais e mais coisas. Constantemente ter, se não coisas, mas ter novas experiências. Eu tenho esse ciclo de amizades, eu já abusei, agora eu quero ir para um outro ciclo. Eu estou nessa igreja há tanto tempo, parece que eu não estou mais sendo tão satisfeito com a palavra que eu estou tendo aqui, eu vou mudar de igreja. E às vezes tem gente que muda de igreja como quem muda de roupa. E sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas nunca aprenderam a estar satisfeitas no Senhor. No verdadeiro motivo do culto, né, que nós prestamos na igreja. Muitas vezes a saciedade delas está sendo na busca de, eu queria tanto que esse povo fosse assim comigo, eu queria tanto que, que o pastor fosse assado assim comigo, eu queria tanto uma oportunidade. Significa que nunca o anseio dessa pessoa foi ser satisfeito plenamente no Senhor. Amém? Tá quieto. Muitas vezes, né, essa busca incessante, como a Samus ministrou no final dessa ministração de quinta, eu quero sempre mais, e aí eu acordo, eu já estou em vista do novo carro, da nova casa, eita, o novo, e agora qual é a meta para esse mês? E a fala daquela pessoa só gira em torno do próprio umbigo, e a fala daquela pessoa só gira em torno de novas conquistas. Você conhece pessoas assim? Às vezes tem, até eu estava esses dias estudando a respeito de TDAH, né, a moda do TDAH. E é interessante que no TDAH da criança, você sabe que é um transtorno de hiperatividade, né? E envolve também a desatenção, a perda do foco. E essa questão da hiperatividade da criança, ela é percebida como uma criança que se levanta, não se aquieta, né? Ela não consegue ficar 5 minutos parada, ela se levanta, ela se remexe, ela bate a perna. Mas no adulto, o diagnóstico, muitas vezes não vai ter essa característica da pessoa ficar se levantando, senta. Não, às vezes o que vai ter de característica na pessoa é que ela vai ser mais consumista, ela vai ter mais compulsão alimentar, ela vai ser uma pessoa que ela vai estar frequentemente se arriscando com experiências radicais, quando ela não está querendo pular de paraquedas, de asa delta, fazendo corrida, maratona, vai para cima, vai para baixo, e parece que a medida do ter nunca enche. E eu não estou dizendo aqui que você que é, né? Eu faço 1000 coisas, eu corro, porque eu sei que tem um pessoal que gosta de correr. Eu não estou dizendo que você tem TDAH, amém? Não estou dizendo que você não está saciado. Estou dizendo que muitas vezes a gente precisa ter cuidado para saber se esse nosso movimento externo não é uma tentativa de preencher algo por dentro que não está sendo bem preenchido. Não, se eu ficar em casa quieto, eu fico doidinho. Eu fico pensando nas coisas, eu tenho que estar. Então você precisa, querida, aprender a se acalmar por dentro e a buscar estar saciado no Senhor. Amém? Aleluia.
no versículo 37 ainda desse capítulo, ele diz: desvia os meus olhos da futilidade. Sabe, futilidade também é uma outra característica de quem ainda não está satisfeito em Deus. Pessoas que falam pelos cotovelos, e a Bíblia diz que na multidão de palavras, os lábios transgridem, né? Não falta transgressão. E às vezes a pessoa fala, e daquele mar de palavras a gente não se aproveita nada. É por isso que é uma coisa, por exemplo, que eu tenho dificuldade de gostar de salão de beleza. Eu não gosto de salão, eu não gosto de estar lá para fazer unha, eu não gosto de... você não gosta de fazer unha, cabelo, não é isso. Eu não gosto do ambiente, porque aquele ambiente é incrível, como um monte de mulher que mal se conhece, em poucos segundos, conseguem falar tanta besteira junto. Me perdoe para quem gosta, amém? Talvez assim, mas eu sei que tem a irmã Lúcia que ainda não conhecia o salão dela, então falando dos que eu conheço, amém? E aí eu acho interessante porque as conversas são as mesmas, é uma nova aquisição, uma nova compra. Você está sabendo de fulano de tal, uma notícia sobre uma celebridade, amém? Quando não é sobre isso, é a respeito de doença, a respeito de dificuldade, de notícia ruim. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai ter um olhar religioso de quer dizer que a gente não pode, Marília, falar sobre assuntos diversos. Não é isso que eu estou falando. Mas na nossa língua, dos nossos lábios, a gente tem que ter assuntos, querido, a respeito da palavra. A respeito de planos, a respeito de propósitos, a respeito de metas, de estilo de vida, de bons hábitos. A gente tem que ter cuidado para que a gente não seja uma pessoa tagarela, que aquilo que a gente fala não se aproveita nada. Amém. Glória a Deus. Salmo 131:1. Eu vou ser um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo. Diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Outras versões dizem que assim como uma mãe é para essa criança, aliás, assim como uma criança é para a mãe, estando saciada, a minha alma é para comigo. Essa é uma outra característica de quando nós não estamos satisfeitos em Deus, é andar em ansiedade. Eu sei que esse é um ponto bem delicado, porque todos nós, querido, todos nós, sem nenhuma exceção, em algum momento da vida, no passado, no presente, em algum momento, ou mais ou menos, nós estivemos perturbados com alguma coisa. Perturbados por uma falta, perturbados por um medo, por imaginar se aquilo não acontecer, como é que vai ser. Agitados, mas o salmista diz que ele acalmou, ele decidiu tranquilizar a alma dele e saciar a alma dele, assim como uma criança de peito está ali saciada depois que mama. Você já viu um bebê depois que ele mama? Ele fica tão saciado que ele faz o quê? Ele dorme. E se a mãe tenta oferecer mais, ele não quer. Depois ela dá umas batidinhas a ponto de ele gofar, de tão saciado, de tão satisfeito. Nós precisamos estar tão saciados e tão satisfeitos com o Senhor nas nossas vidas, que a ansiedade, a preocupação, a perturbação não vai encontrar espaço. Quando isso chegar para nós, vai chegar atrasado, porque aquele espaço na nossa mente, no nosso coração já está preenchido. Amém? Glória a Deus. E eu gosto porque nós sabemos, né? A palavra diz que se Deus nos deu Cristo, Ele também nos dará com Cristo todas as demais coisas. E é por isso que você não deve andar preocupado com alguma fase, com alguma circunstância, porque se o Senhor te deu o que era mais difícil, Jesus morrer por você, o que é mais que o teu Pai não pode te prover? Amém? Glória a Deus. Uma quinta característica de quem ainda não aprendeu a estar satisfeito no Senhor, que são coisas que andam juntas, é a inveja e a frustração. Diga, inveja e frustração. Eu sei que inveja é um termo muito profundo, porque o significado real de inveja é aquela... Não é só você desejar, sei lá, vou nem falar, né? Sei lá, essa Bíblia aqui do irmão Elias. Não é só você, eu queria ter uma Bíblia como essa, eu queria ter a Bíblia do irmão Elias. Já pensou uma coisa dessa? É profundo, né? Quem tem esse sentimento no coração precisa nascer de novo. Isso não é um fruto do Espírito e tem risco de perder a salvação se vive nesse pecado. É um pecado. E isso pode não nos atormentar, mas existe algo sutil que precede a inveja, que se chama comparação.
Uma vida de comparação. Ai, mas ele tem e eu não tenho. Ele já chegou em tal lugar e parece que eu não cheguei. Uma vida de comparação, querida, é um prenúncio de uma inveja, é um prenúncio de um pecado. E mostra que existe falta de algo. Você não está saciado ainda em Deus. Você não está satisfeito com aquilo que Ele já fez chegar às suas mãos. O nosso parâmetro nunca deve ser o outro. Mas como nós estávamos, né? Como nós estávamos meses atrás, como nós estávamos anos atrás, o nosso parâmetro sempre deve ser nós mesmos e não o outro. Amém? E nós precisamos ter cuidado, eu quero te vacinar contra isso, que nesse mundo, né, onde as pessoas são tão ligadas em redes sociais, e querido, numa rede social todo mundo pode mostrar só o que quiser. Às vezes você nem sabe o que existe por trás daquilo que aquela pessoa apresenta ou demonstra. Você não sabe se existem coisas ilícitas envolvidas ou até não. A gente tem que parar com isso também de olhar para algo. Ah, não, esse ímpio conquistou tal coisa, mas também sonegando imposto, roubando. Não. Tem muito ímpio que está fazendo tudo honestamente, conquistando muitas coisas porque tem aplicado princípios que o crente não aplica. Mas, às vezes, é claro, aquilo pode ser com mais esforço, com mais esmero, né? Pode ser que motive a pessoa. 99% da vida dela é movida só para aquilo, quando, na verdade, a bênção do Senhor, que enriquece e não traz danos, vem sobre as nossas vidas e traz facilidade, traz graça, traz favor. Essa bênção não te rouba de cultuar, essa bênção não te rouba de se dedicar ao Senhor, de servir ao Senhor. Amém? Mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos cultivando das redes sociais, o que nós estamos vendo quando vier esse pensamento de comparação. E isso está bem claro em Provérbios 23:17, você não precisa abrir, mas diz: jamais invejeis os pecadores em teu coração. É muito melhor temer ao Senhor. É certo que sempre haverá um futuro e a tua esperança não será frustrada. Não se preocupa, querido, porque para você sempre haverá um futuro. O que é que Deus está dizendo? Olha, para você sempre haverá espaço para melhorias. Não se atenta para aquilo que você ainda não tem, para aquilo que talvez não chegou. Sempre haverá futuro e você não será frustrado. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10. Nós vamos aprender esse princípio de satisfação e de contentamento que estava na vida do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses 4:10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito, sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz, contente em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Amém? Algumas pessoas podem usar essa passagem e justificar. Está vendo aí, o apóstolo Paulo, ele passou necessidade, ele passou privação. Então, esse negócio de prosperidade não é bem assim. Mas esse, querido, não é o foco do versículo. Você vê que ele fala: eu aprendi a passar, eu aprendi a passar, eu aprendi a passar. Ele não permaneceu naquelas circunstâncias. Mas quanto ao ter, ele diz: eu aprendi a ter, a possuir em abundância, a andar com fartura. Amém? Com relação a esse posicionamento, né? Com relação a ter fartura, a ter em abundância, ele se mantinha nessa posição. Mas diante das dificuldades, ele estava passando. E o foco do versículo não é o que ele teve ou deixou de ter, o que ele passou ou deixou de passar, mas como ele passou. Como ele se manteve contente a despeito de. E eu quero te fazer essa pergunta: você sabe passar por momentos que são de maior pressão? Você sabe passar por momentos que aparentam ser de maior dificuldade? Ou na hora que o calo aperta, na hora que o caldo engrossa, você começa a murmurar? Aleluia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você não for católico não, né? Entendi. Nasceram tudo crente. Aleluia. Amém? Nós precisamos aprender a passar. Essa palavra contentamento, no original, significa autossuficiente.
E não significa que Paulo era autossuficiente de eu não preciso. Porque se fosse assim, ele diria, né, a esse povo que deu, aos filipenses, ele diria para eles, não precisa me nada não. Não é autossuficiência nesse sentido, mas a autossuficiência no sentido de aprender a ser suficiente com aquilo que já está dentro, com aquilo que já está depositado dentro. Aprender a tirar das fontes que já estão dentro. Amém? Esse é o verdadeiro contentamento. E eu gosto porque ele diz que aprendeu, significa que ele viveu isso muitas vezes, provavelmente. Aprendeu a estar suprido, a ter em abundância também. Não é suficiente você aprender a passar dificuldade, mas é também importante você aprender a ser suficiente e satisfeito em Deus quando você tem abundância, em abastança, para que aquela abundância, aquela fartura também não roube o teu coração. Para que aquela abundância, aquela fartura não seja depois um objeto de você buscar naquilo a sua satisfação. Igual um menino pequeno, igual uma criança, que quando você tira o pirulito da boca do menino, o menino abre o berreiro chorando. Porque estava tão bom com aquele pirulito, mas na hora que tirou da boca, fiquei insatisfeito. Não, o Senhor quer que você aprenda a estar sempre satisfeito nele, tendo ou não tendo. Passando, possuindo ou não passando. Amém? Eu gosto de uma ministração, recomendo que você assista, do pastor Edilson de Lira, que se chama O Medo Não Paga Boletos. Né? São ministrações maravilhosas e tem uma frase que ele fala, que eu gosto muito nessa ministração, que é: o diabo é especialista em te lembrar da fatura, mas Deus é especialista em te lembrar do seu saldo. Muitas vezes, querido, nós estamos sendo lembrados continuamente pelo diabo por aquilo que ainda não temos, por aquilo que falta, por aquilo que está se vencendo e eu tenho que prestar contas. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos lembra do nosso saldo. O que é o nosso saldo, querido? É a nossa posição em Cristo, é a nossa herança nos santos. Sabe, ao invés de você ficar se lamuriando e olhando por aquilo que você ainda não tem, por uma situação que ainda não se resolveu, por um sintoma de uma doença que talvez ainda está aí, por que não lembrar do saldo, de que você já é sarado e curado, de que você pode todas as coisas no Senhor, de que você é nação santa, sacerdócio real, de que você está sentado com Cristo, juntamente com Ele, à direita de Deus Pai. Amém? De que Ele já te tirou de um império de trevas para um reino de luz, de que você tem a sabedoria que vem do alto. Nós estamos, diga assim, eu estou no lucro. Você sempre, querido, vai estar no lucro. Até se você morrer hoje, você ainda vai estar no lucro, porque você vai estar com o Senhor. Amém? E o diabo é perdedor. Amém? E no versículo 13, no final desse capítulo, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É engraçado porque tem muita gente, até que não é cristão, que ama esse versículo. E muitas vezes a gente mesmo usa fora de contexto. No sentido de que, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu passo por cima das circunstâncias, eu não vou vivenciar isso, eu não preciso disso, eu vou avançar, eu tudo posso naquele que fortalece, eu vou ter o que eu estou declarando. Mas dentro desse contexto, tudo posso naquele que me fortalece significa eu permaneço capaz de continuar a minha jornada, tendo ou não tendo. Passando ou não passando alguma coisa. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, isso não vai me paralisar. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar anunciando, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar abrindo igrejas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu permaneço capaz. Então, nós precisamos aprender a permanecermos capazes até quando algo parece faltar. E essa mensagem, ela não é algo que contradiz aquilo que nós cremos. Eu quero reforçar mais uma vez. Não contradiz o fato de crermos em prosperidade, não contradiz o fato de que nós temos autoridade e devemos sim falar às circunstâncias, mas às vezes, querido, nesse processo de falar às circunstâncias, pode ser que o cenário não mude em um dia, em 2 dias, em uma semana, às vezes anos, dependendo do que seja. E aí você vai andar descontente, você vai atrair para a sua vida frustração e vai abrir a boca e dizer: a palavra da fé não funciona. Não, querida, às vezes sabe que para a coisa se destravar na sua vida, talvez o posicionamento que Deus está esperando, o posicionamento de fé, é se manter contente. É se manter feliz, é se manter satisfeito. Vixe, satisfeito, eu falei. Satisfeito, está repreendido. Satisfeito. Amém? É se manter satisfeito no Senhor. Amém? E isso vai destravar, vocês gostaram, né? Estava muito monótono, não foi de propósito. Aleluia. Glória a Deus.
E eu gostaria de tocar também um pouquinho a respeito do perigo da murmuração, que é uma outra característica de quem ainda não está satisfeito no Senhor, murmurar. E, queridos, nós erramos muito nisso. Erramos muito nisso. Quer ver? Chega o berrobró, a primeira coisa que a gente faz, não tem nada para falar, não, mas é só para puxar a conversa. Mas hoje está calor, não tá, mas não já sabe que é o berrobró, todo ano é assim. Não, mas está mais calor que ano passado. Não, mas esse ano eu tenho certeza que está pior do que ano passado. Não, querida, é que a gente tem que ter uma coisa na nossa boca para falar. Amém? Aí dá vontade de dizer, fala pelo menos cuspindo, né? Se areja, aleluia. E sabe que existe um povo que você conhece, que a jornada deles foi ceifada porque eles viviam murmurando. O povo de Israel sai da terra do Egito. Eu quero te lembrar qual era a condição deles, para você realmente entender. Rapaz, esse povo murmurava muito. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia ser o bichão, eu ia ser a bichona, eu não ia reclamar, não. Você ia, querido. Você acha que não ia porque você já vê todo o filme, mas quando você estivesse lá, você já sabe de tudo que está escrito. Mas se você estivesse lá, eu e você, talvez seríamos aqueles que murmurariam. E eles estavam 400 anos no deserto. Eu quero te lembrar que... no deserto não, perdão, no Egito. Eu quero te lembrar que na escravidão eles não recebiam por aquilo. Eles tinham lá sua morada, comiam o que lhes era oferecido, mas eles trabalhavam para bancar um outro povo. Eles trabalhavam e meio que esse trabalho que eles faziam era um trabalho forçado. Você lembra que quando as pragas são enviadas lá, diz que o faraó aumenta ainda mais aquela exigência, aquele trabalho, né, se torna mais árduo. E eles estão trabalhando ali, mas aí, glória a Deus, eles saem. E eu quero te lembrar a condição que eles saem. Eles saem supridos. Eles não tinham carteira assinada, mas aí eles saem depois indenizados. Tira lá o FGTS, tira tudo que tem de direito. O povo, né, do Egito diz que Deus deu graça e favor diante dos olhos daquele povo para oferecer prata, ouro. Então eles saem cheios de posse, eles saem sarados e curados. Diz que não tinha nenhum entre eles que sequer mancava. A roupa do corpo deles se renovava. Eles estavam lá naquele deserto, não precisavam se preocupar com relação à roupa do corpo. Existia uma nuvem, uma coluna de nuvem, né, como se fosse assim, um climatizador, alguma coisa assim, que trazia um refrigério para eles de dia, e à noite uma coluna de fogo que os guiava. Esse povo estava suprido ou não? Aleluia. E só o fato deles terem saído em direção à terra prometida, antes mesmo de chegar lá, só saiu daquela condição. Eles já estavam no lucro. E é por isso que eu quero te relembrar que só o fato de você ter saído, querido, do império de trevas e ter sido transportado para um reino de luz, você já está muito melhor do que você estava antes. Mas aí, quando você vai ler em Êxodo 16, Êxodo 17, eu não vou ter tempo aqui, você vai ler e você vai ver que cerca de 1 mês e 15 dias depois, pouquíssimo tempo, esse povo começa a reclamar devido à fome. E o povo começa a ter fome. E eles dizem, lá em Êxodo 16, versículo 3, eles dizem assim: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito. Porque quem murmura é exagerado. Eu estou para morrer de fome. Eu estou para morrer dessa situação, eu vou morrer. Não é assim? Amém? Não, só sou eu que já fiz isso, né? Antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Sabe que murmurar significa que nós perdemos o propósito de vista. Esse povo sai com menos de 2 meses em direção, já naquela condição muito melhores do que antes, em direção à terra prometida, a terra que o Senhor disse que manava leite e mel, a terra das uvas, lá dos cachos de uvas enorme, a terra que o Senhor prometeu aos pais dele, Abraão, Jacó, não é assim? E antes mesmo de 2 meses, esse povo começa a murmurar. Marília, mas eles estavam sem carne, ou eles estavam sem pão, eles estavam sem alimento. Mas o que Deus queria da parte dele? Que eles clamassem, que eles aprendessem a ter fé, porque se eles viram diante deles o mar vermelho se abrir, se eles viram os inimigos deles serem mortos, afogados, se eles viram que a sorte deles mudou literalmente do dia para a noite, por que eles não tinham fé para pedir? Por que eles foram murmurar? Por que você não tem fé para pedir o que você precisa? Por que antes da fé chegar nos teus lábios, você deixa a murmuração chegar?
Aleluia, eu não ia nem falar essa partezinha aqui não, mas tudo bem. E aí, quando eles recebem do maná, Deus é tão misericordioso que Deus diz, pois então eu vou mandar o maná para esse povo. Deus manda lá as codornizes, que era a carne. Deus manda o maná que caía do céu. E nós sabemos, vou te perguntar, quem é o pão que veio do céu, que caiu do céu para nós hoje? Jesus. Isso está lá em João. Então, isso era uma representação. Ei, aquilo que vai te saciar não é natural. Aquilo era uma representação de Cristo que viria. Que é a nossa plena satisfação, é aquilo que nos sacia de fato, é aquilo que mata a nossa fome, não uma fome natural, mas algo espiritual. E diz que quando aquele maná vem, a instrução de Moisés, dada pelo Senhor, é: diga ao povo que colha todo dia, mas que não ajunte para o próximo dia, porque o povo tem que aprender a depender, a esperar pelo maná do outro dia. O que é que o povo fazia? Colhia, guardava e no outro dia dava tapuru, dava bicho, enchia de bicho. Porque esse povo não estava satisfeito em Deus, eles não sabiam confiar. Quando você não está satisfeito em Deus, você não sabe confiar. Você vive atribulado. Eu não vou dizimar esse mês, eu não vou dar essa oferta porque vai que falta. Pois então você guarda, que o tapuru vai comer seu dízimo. Vai comer a sua oferta. Misericórdia é. Aí vem um problema, e aí você tem que gastar aquele dinheiro. Misericórdia, mano, está repreendido. Mas é uma legalidade, não foi isso que Judite ministrou também? No dízimo e a oferta, é uma legalidade. Porque não sabe confiar no Senhor. Não, esse mês eu vou reter, vai que falta. Eu não vou, Senhor, você entende, né? Eu não vou te devolver o dízimo, entende. Mas Deus entende. E aí o povo não confiava, e Deus dizia, quando for no 7º dia, né, no sábado, vocês têm que aprender a descansar, assim como eu descansei. E vocês não vão colher, vocês, né, no 6º dia, vocês coletam o dobro para que vocês descansem no outro dia. O que é que o povo fazia? Não, mas a gente tem que ir atrás. Vamos atrás do maná, porque vai que no primeiro dia falta, vai que Deus não manda de novo. Não sabiam confiar, não sabiam descansar. Às vezes Deus está falando com alguns aqui, rapaz, já era para você ter deixado de mão esse emprego e crido para uma porta melhor. Mas você está tão agarrado a um saláriozinho de nada. E esse nada quase nem está pagando as tuas contas. Misericórdia, Senhor. Amém. Não estou dizendo para ninguém deixar o emprego, não. Estou dizendo para aqueles que o Senhor talvez já tenha tratado. E por medo, por falta de ousadia, por falta de confiança, por não saber descansar, estão ali na mesmice. Amém? E aí, isso que eu estou te falando, esse cenário de murmuração, não foi esse cenário que fez com que esse povo peregrinasse. Peregrinasse por 40 anos. Eram só sintomas iniciais. Cerca de 1 ano, 2 anos depois que eles saem lá do Sinai, que eles recebem lá as tábuas dos mandamentos, eles vão lá e já estão às portas, né? Já estão quase para entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés para que envie espias. E 40 dias esses espias ficam rondando a terra. E você sabe o que acontece? Que Josué e Caleb voltam com um bom relatório da terra. Mas o restante, os outros espias, começam a falar mal da terra. Isso está lá em Números, depois você pode abrir, né? Estudar em casa, Números 13, versículo 31. Diz, entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que ele é mais forte que nós. Sabe, querido, que a murmuração, que às vezes quem olha isso, não, mas o povo estava com medo, eles tinham razão. Né? Eles dizem que aos olhos deles e dos outros, eles eram como gafanhotos. Eles não tinham razão, porque eles não estavam apenas com medo e incredulidade. Eles estavam murmurando porque eles achavam que quando eles chegassem naquela terra, tudo ia ser muito fácil. Não ia ter nada para fazer. Nem a fé para derrotar aqueles gigantes. E às vezes a gente murmura porque a gente acha que tudo é melzinho na chupeta. Meu Deus, eu não imaginei que quando chegasse lá, que a bênção chegasse, que Deus dissesse, agora que fulano, eu quero que você faça assim. Vixe, eu não sabia que eu ia ter ainda que me esforçar fazendo tal coisa. E aí eles murmuravam. E porque eles murmuravam, você vai ver que o Senhor diz, olha, acabou. Agora, o que vai acontecer? Todo mundo que é de 20 anos para baixo
vai conseguir entrar na terra. Mas quem tem 20 anos para cima vai peregrinar 40 anos no deserto. Para cada um dia que vocês rodaram na terra prometida, espiando, vai ser acrescentado um ano peregrinando. E os corpos de vocês vão tombar no deserto. E aqueles espias, eles não ficaram peregrinando 40 anos. Diz que eles morreram instantaneamente. E o resto do povo que deu ouvidos. Sabe que é perigoso também você dar ouvidos? É perigoso quando alguém fala da nossa cidade. Eu sei que isso muitas pessoas falam aqui, mas se fala, né, a gente está numa igreja que a gente sabe que tem uma visão para a nossa cidade, mas a gente ou fala mal dela, ou a gente acata pessoas falando mal, pode ser que a gente pereça. Pode ser que a gente não entre onde o Senhor deseja que a gente entre. Amém. Glória a Deus. Ah, mas nós estamos numa aliança superior, de superiores promessas. Amém. Mas você vai ver, querido, passagens, né? Está lá em Hebreus. Por exemplo, essa passagem de Hebreus 12, 25 que eu botei aqui, ele diz, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram os que advertiam na terra, ou seja, aqueles profetas que advertiam na terra, né, aquele povo, muito mais nós, que desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Quando eu estou falando para você, eu posso ser uma pessoa que está falando aqui na terra, mas o Espírito Santo que habita tanto em mim quanto em você testifica dentro de você. É por isso que ele diz que agora nós não recebemos apenas a palavra meramente de um homem ou de uma mulher que fala na terra, mas uma palavra que vem diretamente dos céus para nós. Então, cuidado com aquilo que você tem falado contra essa cidade. As murmurações. Eu já vi tantas pessoas dizendo, eu vi tantas não, algumas, né, poucas. Tantas pessoas que saíram daqui, eu estou esperando só chegar a minha vez para eu ir embora também. E o problema nunca vai ser a terra. Amém? Precisamos aprender a cultivar o nosso contentamento, a nossa satisfação no Senhor. Porque se nós estivermos satisfeitos nele, nós não vamos perder de vista o nosso propósito. Se nós estivermos satisfeitos nele, quando a murmuração quiser saltar dos nossos lábios, a gente vai dizer, aqui não. Murmuração na minha vida, não. Amém? Vocês estão aqui? Aleluia. A gente já está quase finalizando. Abra lá em João, capítulo 4. João capítulo 4 vai narrar uma passagem que fala muito sobre isso, sobre essa satisfação, sobre estar realmente saciado no Senhor. Você vai ver vários elementos, desde elementos naturais, água, comida, né? Aquilo se contrapondo a questões de saciedade e satisfação espiritual. É muito rica essa passagem. Em João 4, você lembra que Jesus, em um determinado momento, sai com seus discípulos, né, para a região da Galileia, e importava que ele passasse pela Samaria. E lá no versículo 5 de João 4 diz, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta era a hora de meio-dia. Diga, era o pinga da meio-dia. É o pinga da meio-dia. É a hora que dá a fome, que bate o cansaço, que dá a sede. E aí diz que nessa hora sexta, Jesus fica perto do poço. E no versículo 7 diz, nisso uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco da água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. E eu fiquei refletindo sobre isso. Por que é que ninguém, um pé de cristão, literalmente, ficou com Jesus? Ah, irmã, porque não precisava? Será que não precisava? Porque um homem tão querido como aquele, um mestre, que todos gostariam de seguir, e dos 12 nenhum fica com ele. Porque eles estavam morrendo de fome. Muito provavelmente. A gente vai comprar alimento, talvez a gente come lá mesmo na feira, naquela cidade, ou a gente volta comendo. E Jesus ficou lá só. A gente sabe pela história que aquelas estradas tinham salteadores, tinha riscos. E se Jesus precisasse de alguma coisa? Mas ninguém fica com ele. E ele fica lá só. E aí no versículo 9 diz, então lhe respondeu a mulher de Samaria, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque a Bíblia diz que os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Ainda tinha essa questão. Aí vamos deixar Jesus aqui em Samaria, perto de um poço. Vai que chega um povo aí, um bando de samaritanos, que eles se desentendem, que tem uma briga, mas ninguém pensa nisso.
porque a fome, a insatisfação, né, física, digamos assim, estava maior. E eles decidiram ir lá todos juntos comprar alimento. E Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde é que você tem essa água viva? No versículo 13 diz: quem beber dessa água não terá sede outra vez. O que é que Jesus estava querendo trazer para essa mulher? Ei, mulher, você está ainda no esfera natural, falando de algo natural, de uma água natural, mas eu estou te falando de algo muito além. Eu estou te falando de uma saciedade espiritual, daquilo que se eu te der para provar, você nunca mais vai ser a mesma. Amém? Sabe que existem muitas águas, queridos, que o mundo às vezes costuma beber para satisfazer ou para saciar uma sede física. Você entende isso? Mas nós temos que ter cuidado, porque até mesmo com coisas lícitas, pode ser que a gente esteja sempre preencher aquele lado, aquela lacuna, né, com um prazer, com uma coisa que é lícita, mas que não vai nos saciar, que vai nos saciar apenas temporariamente, e daqui a pouco a gente quer algo diferente, a gente quer algo novo, a gente já está cansado, talvez, de ouvir as mesmas verdades. Amém? Isso denota uma coisa errada e significa que nós precisamos estar atentos para sermos saciados pelo Senhor. Não é o seu cônjuge que vai te saciar, não é o seu filho, seus filhos que vão te saciar. Amém? Não é nem mesmo o teu ministério que vai te saciar, mas é o Senhor quem vai te saciar. É o Senhor que vai trazer essa satisfação plena ao seu coração. E o versículo 14 ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Todas as vezes que você tiver sede, todas as vezes que você tiver sede espiritual, que eu estou falando, que você achar que está faltando algo, que você está querendo deixar talvez a frustração, esse sentimento ganhar o seu coração, lembre, você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você. Aprenda a tirar dessas fontes. Marília, como é que eu tiro dessas fontes? Tendo tempo com Deus, orando em outras línguas, buscando o Senhor, continuando a congregar, buscando na palavra a resposta para aquilo que você precisa. Amém? Aprenda a tirar das fontes de água que já estão dentro de você. E aí a mulher, Jesus chega para ela no 16 e diz: vai, chama teu marido e volta aqui para tirar essa água. E a mulher diz: Senhor, não tenho marido. E aí Jesus começa a ter revelação, né, uma palavra de conhecimento da vida daquela mulher. Você disse certo, porque você já teve, foi 5. Isso mostra que existia uma sede no espírito dessa mulher. Esse pula-pula de marido, ou todos morriam, ou não era porque morria, nem era marido dela e muda de um, muda de outro. Sabia que tem gente às vezes assim, querendo trocar de relacionamento como quem troca de roupa? Porque significa que existe um vazio que não foi ainda plenamente saciado. E aí a mulher se espanta e diz: ó Senhor, vejo que és profeta. E aí nesse instante você vê, querido, uma mulher que ela estava totalmente natural, falando de algo natural, sem discernimento algum. Ela muda da água para o vinho. Ela tem toda a oportunidade de chegar para aquele profeta, que é Jesus, e pedir a resolução de um problema. Afinal de contas, pela história, né, na antiga aliança, a gente sabe que os profetas eles carregavam consigo a unção, o poder. Ele poderia fazer uma oração, impor as mãos sobre ela. Com certeza essa mulher tinha uma necessidade natural a ser suprida. Mas é interessante porque ela olha para Jesus e ela não pede nada, ela só pede a explicação e a resposta. Senhor, me diz uma coisa, onde é que a gente deve adorar? Porque vocês dizem que é em Jerusalém e o meu povo diz que é nesse monte. E aí, de repente, os olhos dela são abertos para perceber essa necessidade espiritual, essa fome espiritual. Sabe que eu e você, talvez, nós precisamos ter mais encontros com aquilo que é profético. Nós precisamos, talvez ter mais encontros na igreja, com as coisas do Senhor, com as coisas do Espírito, para que isso seja despertado em nós. Às vezes tem pessoas que entram por uma porta e saem: mas minha vida parece que nada acontece, está tudo na mesmice. Eu acho tão bonito os irmãos que estão servindo, buscando. Eu queria tanto sentir isso. Porque talvez você está natural demais. E talvez seja a hora de se despertar por dentro, lá na sua casa, para que quando você chegue aqui, essa fome ela seja externada. E essa fome ela seja saciada. Amém?
E aí no versículo 21, Jesus diz, né, que não é um lugar físico, mas é uma posição no Espírito. Olha, vai chegar o tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão ao meu Pai em espírito e em verdade. Porque é no Espírito, Senhor, queridos, é numa vida no Espírito que nós vamos aprender a tirar das fontes. É numa vida no Espírito que nós vamos aprender a ter as respostas que precisamos para os nossos problemas. É uma vida no Espírito que nós vamos aprender a estar saciados em Deus sem ter falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente acha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele vai me dar tudo. Mas também, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Amém? Aleluia. E aí diz que aquela mulher fica animada, chama o povo da cidade dela, eles vão de encontrar o Senhor. E lá no versículo 31, quando aqueles discípulos chegam, diz que eles insistem com Jesus em comer. Porque eles já tinham comido. Lá, já comeram no caminho. Mestre, come. Eles insistiam e tinham um zelo, né, em saciar uma necessidade física. Ah, meu Deus, se a gente estava para cair de fome e já comeu, se saciou, imagine o mestre. Mestre, come. Mas aí Jesus diz, olha, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Vocês não percebem. Vocês não têm discernimento. E aí eles vão para o natural de novo e dizem, vixe, será que alguém já chegou aqui antes da gente e já deu uma comida para o mestre? Jesus falando de outras coisas. Mas ele diz, eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. E no 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. Uma das formas, queridos, de nós estarmos satisfeitos em Deus, de nós cultivarmos essa satisfação, é nós estarmos servindo ao Senhor. Sabe, se você está nessa igreja, você está namorando com essa igreja, está aguardando fazer o discipulado, né? E pretende servir, eu quero que você sirva mesmo. Se você já fez e não está servindo em nada, eu quero te motivar, te estimular a entrar num departamento, a estar servindo ao Senhor, porque você vai ver como isso vai te saciar por dentro. Aqui nós não somos pagos, querido. Eu não estou aqui servindo ao Senhor. Hoje você me vê aqui, em outros momentos você vai me ver servindo de uma outra forma. E eu não sou paga por isso. Não haveria problema também alguém que tem um ministério, como é que fala? Integral, um ministério integral ser digno. A Bíblia fala a respeito disso, né? Que aqueles que ministram bem são merecedores de dobrados honorários. Mas nós não fazemos isso com vista a um ganho de nada, mas porque isso traz satisfação para as nossas vidas, ainda que seja desafiador. E eu quero te perguntar, de que forma você tem servido ao Senhor na sua vida? De que forma você tem se esmerado? Porque lá em Isaías, a gente vê que o próprio Senhor diz, né, que aquela obra que ele consumou trouxe para ele satisfação. Ele viu o fruto quando ele entregou a sua vida, e ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele ficou satisfeito. De que forma você tem se mantido satisfeito? Talvez você tenha se mantido vazio, talvez você tenha se mantido murmurador. Talvez você tenha sentido falta de algo e não sabe o que é. E aquilo tem se gastado em coisas, em ter mais coisas, ou em ter mais bem, ou em buscar sempre uma novidade, porque está faltando você se alinhar o seu coração e dizer, peraí, eu vou me saciar na fonte correta. Eu vou aprender a estar satisfeito na fonte correta. Amém? Você pode ficar de pé. Sabe, leva essa palavra para o teu coração. Eu sei que não é a palavra que mais empolga. Talvez se eu falasse aqui, vamos falar sobre prosperidade, tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos. Só que eu acho que a gente já está sabendo demais disso. A gente já sabe demais. E existe um perigo dopaminérgico, igual como a gente fala, muitas pessoas falam sobre isso, o vício, né, de passar uma tela, e ali é dopamina, dopamina, dopamina. E a gente quer dar a palavra da fé, a gente tem que ter cuidado. Porque eu crio, por isso falei, eu tenho. Eu crio, por isso falei, eu recebo. Eu crio, por isso falei, eu passo. Eu tenho. Tudo posso naquele fortalece. Mas existem períodos que talvez não vai acontecer numa velocidade que a gente está esperando. E aí a gente tem que aprender a se satisfazer no Senhor. Não, eu estou satisfeito em Deus. A minha alma, ela está farta. Ela está satisfeita no Senhor. Senhor, eu vou continuar aplicando os princípios da Tua palavra. Mas sabe que se eu não tivesse nada, se você não me desse nada, só em ter o Senhor, só em ter a Sua presença, como nós cantamos e ouvimos aqui, Tua presença vale mais. Diga, a Tua presença vale mais. Não é assim? E eu quero que a gente louve agora com
com mais consciência. Talvez você chegou aqui e louvou de uma certa forma aquela música, acho que foi a segunda que vocês cantaram, não essa aí, é a outra. Eu estou aprendendo a estar satisfeito em ti. Será que eu nem pedi essa música para eles, como eu disse para você, muitas músicas hoje falam disso. Será que eu e você temos aprendido a estarmos satisfeitos no Senhor? Se o que o Senhor tivesse para te dar fosse, entre 1 bilhão de aspas, apenas a salvação. E se a proposta do Evangelho fosse apenas essa? Sabe que quando o Senhor também ele faz o povo do Egito sair, o povo de Israel sair do Egito, eles vão por um caminho mais longo, porque o Senhor tinha tanto zelo por aquele povo, que diz que se ele levasse eles pelo caminho mais curto, né, eles iriam se deparar com os filisteus, e eles iam ficar amedrontados e não iam, eles ainda estavam construindo experiências com Deus, amém? E Deus eles, não, vou levar eles por um caminho mais longo um pouco. Mas não era mais longo de 40 anos, você entende? Era mais longo em dias. Esses 40 anos foi erro deles por conta da murmuração. E Deus nos preserva tanto que Deus, querido, Ele não quer tirar nada de você. Pelo contrário, Ele só quer te dar cada vez mais e acrescentar cada vez mais na sua vida. Mas Ele quer também o teu coração. O que Ele mais quer é que você creia, é que você confie, é que você descanse, é que você não esteja atribulado, é que você aprenda a descansar e dizer: Senhor, se eu não tiver todo esse conforto, se eu não tivesse todo esse conforto que o Evangelho me proporciona, porque eu te digo que é um conforto, estar numa igreja como a nossa, recebendo a palavra que nós temos, tendo de Deus o sim e o amém, é muito confortável para nós. Mas o que Deus quer é, e se vocês não tivessem nada disso? Vocês ainda iriam me querer? Vocês ainda me serviriam? Vocês ainda estariam aí? Sabe, o que você precisa não é de uma palavra que vai te animar por dentro. Eu estou indo para a igreja para ouvir uma palavra que vai me tirar desse desânimo, dessa sensação de frustração, de que parece que nada muda. Não, querido, o que você precisa é aprender, você mesmo, a tirar das fontes que já estão dentro de você. Amém? Eu quero que você levante as suas mãos. Obrigada, Senhor. Eu oro por esse povo, eu preguei a sua palavra, eu ensinei a sua palavra, eu fiz a minha parte, Pai, conforme aquilo que o Senhor trouxe para mim. E eu oro, Pai, para que eles estejam cada vez mais satisfeitos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós iremos agora Te louvar com esse louvor, Te adorar através dessa canção. E eu creio nos olhos do nosso entendimento sendo abertos. Como eu falei, o diabo nos lembra da nossa fatura, mas essa tarde o Senhor vai nos lembrar do nosso saldo. Amém? Você pode louvar? Vamos louvar juntos isso. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar. Oh, querido, se você deseja ficar de joelhos, o Senhor está falando com algumas pessoas aqui que precisam se entregar, que precisam se ajoelhar. Se você tem esse desejo no seu coração de se ajoelhar, se ajoelha diante do Senhor, se entrega diante do Senhor. Aleluia. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença
o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Aleluia, Senhor, tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Senhor. Aleluia. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a tua presença, ela vale mais. Aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não tem uma aliança com o Senhor. Eu falei tudo isso hoje, você ficou sem entender muita coisa. Eu quero te dizer que existe uma única coisa que encaixa dentro desse vazio que você tem no seu peito, no seu coração. E é Jesus Cristo. Amém? Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor e gostaria de fazer isso essa noite, vem aqui à frente, levanta a sua mão, que eu quero orar com você. Todos estão salvos, todos têm certeza da sua salvação. Existe alguém aqui que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo como a evidência bíblica de orar em outras línguas e quer receber desse dom nessa tarde? Existem pessoas aqui que vão orar com você. Todos estão cheios, todos falam em outras línguas. Alguém gostaria de receber a oração por cura, com imposição de mãos? Está sentindo alguma dor? Recebeu algum diagnóstico? Amém? Alguém? Todos estão sarados e curados. Glória a Deus, queridos. Amém? Glória a Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém? Aleluia. Que palavra poderosa, né, queridos? E a nossa responsabilidade agora é praticá-la logo assim que passarmos por aquelas portas. Amém? E aí eu quero só reforçar alguns avisos aqui importantes. Amanhã, matéria aberta, matéria nova no Rema, Realidades da Nova Criação, com a professora Sânia Evangelista, de Petrolina, Pernambuco. Essa matéria é aberta a todo o público e você, aluno, aproveita para trazer o maior número de visitantes, porque se você trouxer o maior número de visitantes, você pode ganhar 1 ano de parcelas pagas. Amém? O outro é o Rema 1 por 1. Você, aluno, também, se você trouxer um visitante e esse visitante fizer a sua matrícula, você ganha 1 mês de parcelas pagas. E para as mulheres, o café Rema para elas, sábado, passe ali na secretaria, garanta o seu passaporte, são vagas limitadas e você, mulher graduada do Rema, você que ainda não fez, você que deseja fazer, você que está no processo de graduação, vem para esse café porque ele está sendo preparado especialmente para você. Amém, meninas? Amém, não senti firmeza não. Amém? Amém. Pronto, é isso aí. E eu tenho aqui indicações literárias para você, que está relacionada ao assunto que a Marília ministrou. Porque o Senhor é o meu pastor, 12 bênçãos de uma vida transbordante, Tony Cook. El Shaddai, o Deus mais que suficiente, do reverendo Kenneth Hagin. E Como Viver Livre de Preocupação, do pastor Kenneth Hagin também. Passe no Verbo Shop ali ao lado e você pode adquirir esses títulos e outros mais. Temos Cantina no Verbo Café, Cantina do Diaconato, não é isso? O Diaconato está lá preparando um lanche especial para você. Durante o culto, chegou algum visitante que nunca esteve aqui no Verbo da Vida e está aqui hoje pela primeira vez? Chegou alguém? Ok. Então, amanhã, matéria aberta, venha, traga o seu VC, traga o seu verbo em casa em peso para essa matéria, que será uma bênção. Então, no mais, vão em paz para casa, praticando essa palavra. Temos um culto agora às 18 horas, se você quiser ficar, é bem-vindo. Mas, nos que irão para casa, nos vemos na quinta-feira. Amém?